Olá, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, né? Passando aqui para falar um pouquinho sobre maternidade, e não só sobre maternidade, mas também com a gravidez, né? Que tô vendo muitas gravidinhas passando no meu feed, e algumas estão com dúvidas, e muitas coisas, coisas que eu gostaria de saber, e que eu fiquei sabendo depois de vários estudos, de muita coisa, que eu gostaria de ter sabido antes. Então, vim aqui repassar para vocês, né? Por exemplo, que toda mulher, né, toda mulher que tem um filho, ela passa por uma depressão pós-parto. Então, isso, por muitas das vezes, a gente não sabe, né, que a gente passa por aquela morte. Por quê? Porque a gente está morrendo uma identidade, a gente está deixando de ser prioridade. E durante os primeiros, por exemplo, o primeiro ano, né, do nascimento do nosso do bebê, da criança, é um ano que praticamente a gente não existe, né? E é difícil a gente tirar, às vezes, um tempo pra gente. Então, é como se morresse ali uma identidade, a gente deixasse de ser prioridade, né? É como se aquele ser ali passasse a ser prioridade. Só que a gente, às vezes, por muitas das vezes, por ser tomada por esse arquétipo materno, a gente acaba deixando as outras áreas de lado, né? E a gente acaba muitas das vezes havendo divórcios nesse período, porque a gente foca muito na maternidade e acaba esquecendo as outras áreas. A gente é tomada por esse arquétipo materno. E esse arquétipo, a gente praticamente, a gente vem desde a nossa infância sendo ensinada a cuidar, né? A cuidar dos outros. Então, quando a gente atravessa, né, essa maternidade, a gente praticamente entra em um personagem. Então, a gente é tomada, a gente não é mais aquela heroína, né? Ou aquela donzela. Então, a gente vai colocar a força, o nosso foco naquela criança. E isso muitas das vezes não é saudável, você colocar demais, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu sei que é difícil a gente ter equilíbrio, né? A gente ter um tempo para nós mesmos, mas que vocês peçam ajuda, que vocês saibam pedir ajuda, mas infelizmente a gente muitas das vezes não tem uma rede de apoio, né? Eu, por exemplo, quando eu fui mãe, eu não tinha uma rede de apoio, então para mim foi muito difícil. Então, muitas das vezes é uma dificuldade que a gente encontra, né? A gente não tem pessoas que nos tiram as dúvidas que a gente está passando, porque a gente passa por medo, né? A gente tem um medo da gravidez, durante a gravidez, saber se aquela criança vai vir saudável ou não. A gente passa por um turbilhão de coisas. E se você ainda está em um relacionamento conturbado, né? É mais outra questão. Então, né? Se você teve um filho aí de uma pessoa que não que você não queria, ou, né, aconteceu alguma coisa, você acabou engravidando, então tem todo essa questão emocional, né, por detrás dessa gravidez. Então, quando uma mulher, ela tá bem, ela tá num relacionamento saudável, ela tem uma estrutura, então se torna mais leve para ela. Mas e quando você não tem, né? A questão emocional, ela toma conta, né? A gente acaba descontando naquela gravidez. Então, muitos traumas, né, intrauterinos passamos por muitos traumas intrauterinos naquele período. E a criança também, porque a criança sente tudo aquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, no final da gravidez ali, a mulher, né, ao invés dela descansar, né, não, ela vai ver as coisas do quarto da criança, ela vai ficar naquela loucura, ela quer tirar foto, ela quer... E a gente sabe que durante a foto é mais para mostrar ali do que,
né, do que realmente aquilo do que aquilo que realmente é, porque muitas das vezes a gente, durante aquela foto ali, para tirar aquela foto, para dizer que a gente tá bem na fita, é toda uma montagem, né? Que muitas das vezes a gente tá, tá cansada, tá esgotada, então a gente tá ali, muitas das vezes o casal não está bem, né? Porque é difícil para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, tem a questão financeira também, que muitas das vezes atrapalha, né? Se você não tem uma vida financeira estruturada, o homem, por exemplo, a gente a gente fica bem se a gente está num relacionamento saudável, né? Nós mulheres, a nossa identidade é na relação, né? É no relacionamento. Então, se a gente está num relacionamento que a gente se sente amada, que a gente está bem, todas as outras áreas da nossa vida vai estar bem. Agora, para o homem, é a questão financeira. Então, se a questão financeira para eles não está bem, o restante não está bem. Então aquele homem muitas das vezes está passando por uma questão ali, né? Que ele, eu vou ter que alimentar dois. Então, né? Então, para ele é difícil, né? É muito difícil para um homem. Então, essa questão financeira. Então, se o cara tá numa situação financeira boa, tudo vai ocorrer bem, né? Mas se o cara não tiver numa situação boa, vai ser difícil, né? Se o homem não tiver numa situação financeira boa, vai ser difícil para ele também. Então, e fora que durante a gravidez a gente acessa conteúdos ancestrais, muitas das vezes. Então, são questões ancestrais que a gente vem trazendo e por isso que cada gravidez é diferente uma da outra, né? Então, tem todo esse conteúdo ancestral que a gente atravessa nessa gravidez. Então, eu recomendo para vocês que vocês busquem uma doula, né? Que ajuda bastante, né? Tem várias, né, se vocês pesquisarem nas redes sociais, tem várias. Então, assista vídeo, pesquisem, né? Busque pessoas capacitadas que possam estar te auxiliando nesse momento, que para se tornar mais fácil, porque infelizmente muitas de nós, assim como eu não tive um apoio, né? Então infelizmente, a gente não é ensinada, né? Porque muitas das vezes quando a gente vai ser mãe, a nossa mãe também tem as questões emocionais dela. Então, se a nossa mãe não é saudável, a gente também vem atravessando essa questão. Então, se a mãe, por exemplo, ela não é uma mãe saudável, quando ela vê ali a filha, por exemplo, quando a criança nasce, né? Tem mães que não ajudam. Por quê? Porque elas, tipo assim, eu deixei de ser o centro das atenções? Como assim eu deixei de ser mãe, né? Como assim? A mãe da vez não sou mais eu? Então, para aquela mãe é difícil, né? Então, se essa mãe ela não aceita que ela, tipo assim, perdeu, digamos, a vez, né? Ela não é mais a mãe da vez, né? Que ela já não vai ser aquela mãe, que ela vai ser avó. Então, quando uma mãe ela tem essa compreensão, quando essa mãe, né? Ela tem essa consciência de que ela deixou de ser mãe, que ela agora vai ser avó, entrou na função avó. Então, a função dela ali é ajudar, é auxiliar aquela filha, é orientar aquela filha, que vai ter coisas, por exemplo, que você vai passar no parto, né? Que ninguém às vezes nos conta, né? Que muitas das vezes é romantizado. Então, se a gente tem esse auxílio, se a gente tem essa ajuda, fica mais fácil. Mas, infelizmente, muitas das mães ainda têm questões com as próprias mães dela. Então, aí se torna bem mais difícil, né? Porque elas querem ser ainda o centro das atenções. Então, é difícil, né? Pra gente que tem um tipo de mãe assim, né? É muito difícil. Mas que a gente repense para quando a gente for mãe, né? Quando a gente estiver naquele lugar de avó, que a gente possa fazer diferente, possa ser diferente, né? Ou possa ter
uma estrutura diferente, ter, e que a gente possa ajudar, né? No caso, se você for mãe de uma menina, ou até mãe de um menino, né? Quando a sua nora tiver os seus netos, que vocês possam mudar, né? Mudar essa questão. Então, sobre isso, né? Sobre a gravidez, coisas que eu gostaria de saber, né? Que tô passando aqui para vocês, que espero ajudar vocês, né? E é isso, né? Então, essa morte dessa identidade. Então, e é outra coisa também que eu descobri que até os 7 anos, né? A gente tá cansada. Até os 7 anos a gente tá cansada. Então, a gente tem que ter momentos só nosso. A gente tem que tentar priorizar um tempinho ali pra gente relaxar. Eu sei que é difícil, né? Muito difícil, porque demanda. Mas quando a gente tem uma ajuda, se torna mais fácil. Então peçam ajuda, né? Porque muitas das vezes por a gente ser independente, muitas das vezes, a gente não sabe pedir ajuda, né? Às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes você vai deixar seu marido dormir quando você podia acordar ele para pedir ajuda. Então, peçam ajuda se você pode, se você tem, né, essa ajuda. Então, peçam ajuda. Peçam, né, que tenha uma rede de apoio. Então, para você vai ser muito mais fácil, muito mais saudável. E eu vejo, né, porque assim, eu sei que tem muitas mulheres hoje em dia, eu vejo que assim, querem saber de tudo. Não busquem saber de muita coisa, sabe? Viva aquele momento, descanse, fica mais em paz, mais tranquila com você. Você está gerando uma vida. Então saiba que as suas emoções, aquele seu emocional vai afetar aquela criança. Então tenta relaxar o máximo possível. Fique mais quietinha, mais centrada. Pergunte se você tem uma mãe, como é que é. Pergunte para você se você tem uma doula, né, para poder tirar essas dúvidas. Pergunte, faça as perguntas. Então, pergunte para outras mulheres, porque é muito, muito bom quando a gente encontra outras mulheres que estão passando pela mesma situação que a gente. A gente se sente vista, a gente vê assim, não sou só eu que passei por isso. Então, a gente se sente acolhida. Então, e que possamos, nós cada vez mais nos tornarmos mulheres que uma acolhe a outra e não uma mulher que compete com a outra, porque muitas das vezes as mulheres ela tem essa questão de uma competição com a própria mãe. Então elas vão competir com as outras mulheres, com os homens. Então que a gente possa, ao invés de querer competir com aquele homem, né? Que o homem e saiba, gente, que o homem é diferente da gente. A mente deles tá pensando no financeiro. Então a mente do homem tá lá pensando no financeiro, como é que eu vou dar conta, né? E a gente é uma questão mais emocional. Então que a gente tente também compreender esses homens, esses pais, que eles também estão passando por momentos difíceis. Para eles também é difícil e que a gente tenha essa compreensão, que aí vai se tornar mais leve e que vocês sentem, conversem muito, gente, conversem muito com seus maridos, independentes de vocês estarem durante uma gravidez ou não, sentem, conversem, priorize, fale aquilo que vocês estão sentindo. Então, a conversa, o diálogo é muito bom, independente da relação, né? Seja uma amizade, seja qualquer relação, o diálogo é fundamental. Então, é isso, né? Que vocês tenham essa questão e que vocês enfrentem, né? Passem por esse momento que é difícil, mas é possível e é uma vida, né? Que tá vindo ali através de você e que você está passando a vida para frente, né? É algo divino. Então, se sinta vista, se sinta amada nesse momento, né? Você que está passando aí por esse momento. Então é isso. Espero ter tirado alguma dúvida de vocês.
coisas que eu gostaria de saber, que infelizmente muitas das vezes eu não sabia, né? Tô passando para vocês, repassando para vocês. Espero ajudar vocês e qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários. Se eu souber, eu vou te responder, ou se eu não souber, eu vou te orientar e te indicar alguém, né? Ou buscar alguém, como busquem uma doula, né? Isso vai ajudar muito vocês, porque infelizmente a medicina, ela tá avançando muito, mas infelizmente a maioria dos médicos ainda não são humanizados, né? Então a gente ainda não compreendeu que a gente é esse todo, né? Que a gente é esse todo e infelizmente muitas pessoas não têm paciência, né? Então é isso. Então qualquer dúvida, comente aqui nos comentários e espero, né, ter te ajudado um pouquinho mais. E é isso. E fiquem todos com Deus. Fui.